Marcelo Carboni e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre desenvolvimento de aços na engenharia, soluções inovadoras para desafios tradicionais. Antes de eu começar, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou engenheiro metalurgista, mestre em engenharia metalúrgica, atualmente trabalho como gerente técnico de aciaria da Gerdau Aços Especiais Brasil. Sou também consultor do LAREX, na Escola Politécnica da USP, que abriga a unidade Embrapi Tecnogreen, que é a unidade de Química Verde. E sou também coordenador e professor no curso Siderurgia para não siderurgistas da ABM, dentro da Regional São Paulo. Tá? Eu vou contar um pouco da minha história, da minha experiência aqui nessa parte de desenvolvimento de aços, que é a carreira que eu sigo há mais de 20 anos dentro da indústria, e vou falar também um pouco sobre quais são os atuais desafios, as atuais perspectivas e as demandas e soluções inovadoras que a indústria, junto com a academia e junto com institutos de pesquisa, tem que entregar para essa sustentabilidade da engenharia do Brasil. Começando, já que eu falei de engenharia e já que o congresso é o congresso de engenharia da rede PDI-MAT, eu fui procurar o que é o significado da palavra engenharia e achei uma coisa muito interessante, porque achei aqui como aplicação, então essa é a primeira palavra que eu destaco, de métodos científicos ou empíricos, então destaco também método, a utilização de recursos da natureza, ou seja, recursos em benefício do ser humano, benefício. Então, eu vou guardar essas 4 palavras como sendo fundamentais para a engenharia. Aplicação de um conhecimento, utilização de método, seja científico, seja empírico, mas que tenha algum método, para utilização de recursos, isso que são escassos e limitados sempre, em benefício ao ser humano. Então, o objetivo final da engenharia é fazer um mundo melhor. Então, eu vou partir dessa definição de engenharia para falar um pouco dessas atividades de desenvolvimento de aço. Para trazer isso, eu vou trazer um outro desafio, pensando aqui primeiro num dos registros mais antigos que a gente tem ali de engenharia aeronáutica, que seriam os primeiros modelos de Leonardo da Vinci das máquinas voadoras, né? Mas que já nisso aí traziam conhecimento de fundamento, entendimento de mecanismos de como seria viável, possível, uma aeronave mais pesada do que o ar chegar a voar e, a partir daí, criar modelos e protótipos disso aí. Como que a gente saiu da ideia do Leonardo da Vinci para chegar no Airbus A380, por exemplo, que é uma das mais modernas aeronaves, que é milhares de vezes mais pesada do que o protótipo original do Leonardo da Vinci. Nada além de pegar esses conhecimentos que a gente tinha dos fundamentos da aerodinâmica, o entendimento dos mecanismos de sustentação de aerodinâmica, os modelos que foram desenvolvidos por Da Vinci e aplicar isso num nível muito mais extremo, é claro, e que demanda muito mais exatidão e precisão, mas tudo parte do conhecimento básico, para depois aplicar esse conhecimento e assim transformar a realidade e moldar o futuro. Então, com isso em mente, nessa minha palestra eu vou falar de 3 principais tópicos ligados ao desenvolvimento de aços modernos. A primeira coisa, qualidade e performance, que vai ser representada pelo valor percebido pelo cliente. A segunda coisa é o que é essa tal de indústria 4.0 que um monte de gente está falando e quais são os desafios dessa indústria e, ao mesmo tempo, que benefícios ela pode trazer para a pesquisa e desenvolvimento de materiais. E o terceiro ponto, não menos importante, é como eu faço isso de uma forma sustentável e principalmente em relação ao meio ambiente, ainda mais quando se fala em indústria siderúrgica, que tradicionalmente é visto como uma indústria pesada, uma indústria de base e que muita coisa é visto como problemas ambientais. Antes de falar isso, eu vou tomar mais um minuto do tempo de vocês
para falar um ponto de preocupação também ligado a tudo que eu falo de desenvolvimento de aço, ligado à engenharia. Atualmente, o mundo tem aproximadamente 395 milhões de toneladas de capacidade de produção de aço anual em excesso, ou seja, além da demanda. Então, aqui em América Central e do Sul, eu tenho cerca de 26 milhões de toneladas, ou seja, quase a produção do Brasil inteiro como excesso de capacidade instalada. Na China, eu tenho uma estimativa de 154 milhões de toneladas, aproximadamente 5 vezes a produção anual do Brasil em termos de aço bruto. Tá? Então, isso é um ponto de preocupação. Esse é mais um ponto que eu quero que vocês mantenham em mente enquanto a gente vai falar de desenvolvimento de aço. Tá? No Brasil, hoje, a gente tem uma capacidade instalada de quase 52 milhões de toneladas por ano e a produção no ano passado foi pouco mais de 32 milhões de toneladas, ou seja, uma ociosidade de cerca de 40% no parque industrial instalado da produção de aço no Brasil. Né? Outro ponto, como base do desenvolvimento de aços na engenharia, é que muitas vezes quem não trabalha ligado à siderurgia pensa assim, a siderurgia é uma indústria super tradicional, o aço é um material consolidado há milênios pelo ser humano, então o aço já está muito bem desenvolvido, já é muito bem conhecido, todas as suas propriedades, todo o seu desempenho. E eu mostro esses 2 próximos slides para dizer que exatamente não é isso. Aço tem muito desenvolvimento no campo de desenvolvimento de materiais e esse desenvolvimento é bastante acelerado. Para comprovar isso, eu peguei este diagrama aqui, conhecido como diagrama de banana, né? Nome engraçado, mas por causa do formato dele, que mostra o alongamento em função do limite de escoamento para os diferentes tipos de aços avançados de alta resistência. Então, eu tenho aqui alguns nomes para quem trabalha ligado à indústria siderúrgica, são conhecidos, né? Aço de alta resistência baixa liga, que são os aços mais tradicionais ali. Aço comum, né? Que tem bastante alongamento, mas que tem um limite de escoamento bastante baixo. Aço IF, muito usado na indústria automobilística para os fechamentos, revestimentos. E alguns aços um pouco mais novos, né? Como dual phase, complex phase, aço trip, aço martensítico, aço press hardening, aqui no canto, né? Nos limites mais altos de escoamento. Esse diagrama eu tirei de uma apresentação que eu fiz lá na Poli, até foi numa semana de engenharia, em 2014, ou seja, 6 anos atrás. E isso era o que eu tinha de mais moderno para apresentar em relação ao diagrama de aço, diagrama de banana, e o que estava em desenvolvimento e sendo desenvolvido. E todo mundo dizia que a direção do desenvolvimento seria em aumentar ainda mais o limite de escoamento, ganhando um pouco de alongamento. Muito bem, 6 anos depois, esse é o diagrama de banana, que já não parece mais com uma banana, porque justamente o principal crescimento foi na direção que era esperada e apareceu a terceira geração de aços avançados, o que já está em produção, o que está em pesquisa da terceira geração, aços TWIP, deixaram de ser uma coisa de laboratório, estão começando a aparecer na indústria, e aços inoxidáveis austeníticos com aplicações de alta resistência. Só para dar uma referência de escala, o gráfico que eu mostrei no slide anterior é este aqui que está aparecendo aqui em cinza. Então, ou seja, eu consegui, em alguns casos, ganhar até alongamento e ganhei bastante em limite de escoamento, ou seja, eu estou aumentando ainda mais a resistência dos aços que já eram chamados aços de alta resistência. Um diagrama como esse, num espaço de 6 anos, uma mudança desse nível num espaço de 6 anos de pesquisa e desenvolvimento, justifica esse ponto do World Steel Association, que diz que hoje acima de 75% dos 3.500 tipos de aços produzidos comercialmente hoje não existiam há 20 anos atrás. Considerar que eu fiz graduação, eu me graduei há 22 anos atrás, ou seja, a grande maioria dos aços que eu trabalho hoje não existiam quando eu terminei a minha graduação em engenharia metalúrgica.
Indo para o nosso primeiro tópico, então, qualidade e performance, como é que é o valor percebido pelo cliente. Tendência, alta resistência e alta tenacidade, para qualquer aplicação de aço que eu estiver falando. Hoje eu trabalho na Gerdau Aços Especiais Brasil, onde o foco principal são aços de construção mecânica para a indústria automobilística. Mas se eu falar de aços estruturais para a construção civil, se eu falar de aços para óleo e gás, que tem altíssima demanda, se eu falar de aços estruturais para a indústria automobilística e até para aplicações aeroespaciais, uma tônica que sempre aparece é alta resistência e alta tenacidade, que originalmente são propriedades antagônicas, mas que, com o desenvolvimento dos materiais, é possível combinar essas duas características. E o que os clientes estão esperando? Primeira coisa, qualidade premium. E essa qualidade premium, ela é mostrada pela limpeza do aço, aços com exigência cada vez maior de limpeza inclusionária, e é assim uma das maneiras que eu consigo esticar aquele diagrama de banana, tanto na direção do limite de escoamento, quanto na direção do alongamento, que vai se reverter em tenacidade depois, né? E em relação à qualidade superficial, importantíssima para a questão de fadiga de peças, né? Outra coisa, novos produtos. Então, o que é o futuro dos materiais? Certamente não é só aço. Para qualquer aplicação, inclusive aplicações tradicionais que só usam aço, certamente não vai ser mais 100% aço, mas o que a maioria das pessoas aposta, né, a maioria dos especialistas aposta, são em plataformas multimateriais, mas que o aço ainda vai ser muito representativo. Só que não o aço de 10 anos atrás, o aço de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que vai ser um aço ainda melhor e muito mais avançado. E como vão ser essas novas aplicações? Como vai ser esse novo modelo de negócio? Né? O que o produtor de aço, ou o que quem trabalha com desenvolvimento de aço para engenharia vai entregar? Vai ser só aço? Vai ser só especificação? Vai ser aço combinado já com outros materiais? Vão ser materiais híbridos ou compósitos à base de aço? Isso é uma coisa que tem uma tendência de negócios. Falando um pouquinho da pesquisa, desenvolvimento e inovação da Gerdau, quais são algumas dos conceitos ou dos critérios utilizados, né? Visão de longo prazo. Primeiro, construir times inovadores, desenvolver soluções, estar próximo dos clientes, ou seja, ter foco na visão do cliente e promover alianças para integrar a produção de aço e o conhecimento do produto, adicionando valor à cadeia. E é esse último ponto que eu quero aproveitar e trazer aqui e falar o que é essa parte de solução inovadora para esse desafio tradicional, que é atender bem o cliente, né? Atender bem o cliente todo mundo quer desde sempre. Mas como que funciona essa nova perspectiva? Primeiro, o cliente não detém mais 100% de todo o conhecimento do produto dele. Os materiais dentro daquele produto começam a desempenhar e desenvolver uma função extremamente importante. E para isso é importante que quem produz esses materiais, ou quem pesquisa esses materiais, ou quem desenvolve esses materiais, conheça muito a fundo todos aqueles fundamentos atrás que eu tenho da metalurgia, dos materiais e de microestruturas e propriedades, para que na aplicação do produto esse desempenho se reverta em desempenho de produto e não desempenho só de materiais. E é aí que entra essa cadeia, essa ligação de quem desenvolve o material tem que conhecer cada vez mais do produto. A mesma coisa que se aplica à indústria vale para a academia também, e vice-versa, porque a indústria certamente não vai ter condição de ir tão a fundo nos fundamentos sozinha, da mesma forma que a academia, ao mesmo tempo que tem que caminhar junto com a indústria, tem que avançar na cadeia também e tem que envolver cada vez mais pessoas da cadeia e empresas da cadeia. Não adianta só a academia, de repente, ter o contato com a siderúrgica ou com o produtor do material, mas, na verdade, a academia também tem que vir junto com a siderúrgica e entender essa cadeia toda para o desenvolvimento de valor, né?
O modelo de atuação da pesquisa e desenvolvimento da Gerdau parte sempre de um conjunto de ideias, com roadmaps, com inputs internos, com participação de congressos em seminários, com seminários abertos desenvolvidos pela própria Gerdau, com plano de visitas a clientes e inputs desses clientes, passa por uma etapa rápida de definição e conceitos, e uma prototipagem e validação com a ideia de fazer o certo, mas principalmente fazer o mínimo modelo viável para entender se está no caminho certo e se tiver errado, errar rápido e já corrigir o caminho. Então, essa parte de prototipagem e validação demanda muito mais engajamento de clientes e parceiros para entender a fundo esse modelo e traz um processo mais ágil, maior velocidade na pesquisa e desenvolvimento. E a partir daí, com a prototipagem e validação, segue o desenvolvimento, implementando os aprendizados e assim podendo trabalhar com novos produtos, integrando pessoas e trazendo a solução final para o cliente. Tá? Tendências gerais que se vêem em pesquisa e desenvolvimento, e aí é um enfoque da Gerdau como um todo, não é só a minha opinião como especialista. Né? Tendência, redução de emissões, e aqui dentro da Gerdau Aços Especiais, claro, está mais voltado para a indústria automobilística, mas se eu falar em redução de emissões para qualquer área da engenharia, isso é aplicável. Downsizing, também para redução de peso e de emissões e simplificação. Redução de consumo energético, uma tendência global também, irreversível. Indústria 4.0, que a gente vai falar um pouco mais para frente no próximo tópico. Redução de custos para aumento de competitividade. Eletrificação, hibridização e aumento de um ciclo de vida. E a importância desse ciclo de vida. O material não só mais é o material em performance, mas é o material depois, após a sua utilização. Qual é o impacto ambiental desse material pós-utilização? E aí, claro, a gente volta para conceitos fundamentais, então coisas tão fundamentais como os mecanismos de endurecimento microestruturais, ou então a influência da área de inclusões contidas no aço no seu limite de fadiga, então pesquisas e conhecimentos bastante fundamentais, bastante teóricos, mas que, da mesma forma que a imagem do protótipo do Leonardo da Vinci tem que virar um Airbus A380, esses conceitos que são mais fundamentais, microscópicos ou até em escala nanométrica, têm que virar produto de engenharia. Então, se você vai fazer desenvolvimento de aço, você tem que ter sempre essa visão. Isso se aplica, é claro, para todos os materiais de engenharia. Eu falo de aço porque é a minha experiência, mas os materiais de engenharia têm que ter sempre essa visão de como o pesquisador, né, e engenheiro tem que trazer desse entendimento do fenômeno de nível atômico até o desempenho e performance do produto final feito com aquele material. Da mesma forma, de novo, os mecanismos de endurecimento e como o refino de grão acaba sendo o único mecanismo que permite, ao mesmo tempo, aumentar a tenacidade e limite de resistência, e o efeito dessas propriedades também em fadiga. Cada vez mais a gente quer aumentar o ciclo de vida dos produtos em desempenho, então fadiga se torna um ponto bastante relevante também. Né? E dando um exemplo prático aqui, a Gerdau acabou de ganhar pela terceira vez o Prêmio Rei, que é um prêmio desenvolvido pela Automotive Business, e a Gerdau Aços Especiais foi a vencedora com o aço Gerdau Max Cleanit, pela terceira vez na categoria insumos. E o que dá orgulho é que esse desenvolvimento do Gerdau Max Cleanit para uma aplicação específica, que é o chamado Hub 3, ou seja, a peça que engloba o cubo de roda e rolamento numa peça única, feito em um material
que tem que ter a resistência a desgaste de um rolamento tradicional, mas tem que ter a tenacidade de um cubo de roda. Então, ou seja, tem características bastante antagônicas. Se você pensar em 10 anos atrás, falariam que é uma loucura eu fazer um rolamento com aço carbono, porque ele certamente vai ter mais desgaste, ele não vai resistir a spalling e tudo mais, mas com engenharia de inclusões e a otimização do volume das inclusões, do tipo de inclusão e do tamanho de inclusão encontrada, com desenvolvimento de processo partindo de fundamentos da termodinâmica computacional e partindo para análise de resultados e desenvolvimento, obteve-se esse produto que hoje já é comercial, já está sendo vendido e foi premiado aí pela cadeia automotiva. Tudo partiu de pesquisa fundamental em materiais. Falando um pouco de indústria 4.0, como é que eu encaixo essa pesquisa, ou como é que eu trago essa pesquisa do laboratório e transformo isso em produção industrial? A indústria 4.0, ou melhor, as ferramentas de indústria 4.0 ajudam bastante nesse desenvolvimento. Mas, afinal, o que é essa indústria 4.0? É a quarta revolução industrial. É uma revolução que está trazendo a inteligência artificial, robótica, big data, muita análise estatística e algumas outras coisas, né, como internet das coisas, para a produção industrial. A gente está saindo disso de uma terceira revolução industrial, que era a revolução da automação, começou no final dos anos 60, na verdade, na prática, nos anos 70, após as outras duas revoluções industriais. Hoje a gente está vivendo essa transformação da digitalização da produção. E aí eu tenho muitas coisas que dizem respeito à transformação da computação que eu tinha na automação da terceira revolução industrial para o uso de internet e a comunicação entre todos os equipamentos, sistemas e categorias de processo e análise de material e retroalimentação de dados para minha produção. Então, eu envolvo diversas ferramentas aqui, como robôs, simulações matemáticas, integração de sistemas, internet industrial, segurança cibernética, porque eu estou fazendo tudo via internet, processamento em nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada e big data e analytics. A gente vai falar um pouco de algumas dessas coisas. Mas antes disso, como é que está o Brasil nisso? Então, ponto de preocupação. A indústria hoje no Brasil representa menos de 10% do PIB brasileiro. O Brasil está na colocação número 69 no Índice Global de Inovação. Entre 2006 e 2016, a produtividade da indústria do Brasil caiu mais de 7%. E no Índice Global de Competitividade, o Brasil caiu da 5ª posição em 2010 para a 29ª em 2016. Ou seja, o Brasil vem perdendo produtividade. Então, se enxerga essa oportunidade de implementação de ferramentas de indústria 4.0 para que o Brasil recupere a produtividade e, por conta disso, recupere sua competitividade. Estima-se que só em termos de economia de energia pode-se ter 7 bilhões de reais por ano, mais 31 bilhões de redução de custos de manutenção de máquina e 34 bilhões como um ganho simplesmente de eficiência, ou seja, de produzir mais gastando menos, ou produzir a mesma coisa gastando menos. Isso aí dá uma estimativa de 73 bilhões de reais por ano de redução total de despesas, de custo. Isso aí vai direto no valor de produto e na competitividade disso. Mas o que isso se aplica a desenvolvimento de aços? Primeira coisa, o desafio é sobreviver com uma fabricação lucrativa com aço a R$450 por tonelada, $450 por tonelada no mercado mundial. Isso sem deixar de... Isso se consegue fazendo o quê? Olhando segurança, né? Porque
Quem ainda tem a cabeça que segurança industrial é custo e não redução de despesa, né? Investir em segurança é redução de uma despesa muito maior, ainda não entendeu o que é segurança industrial, redução de custos, padronização, conhecimento técnico. Então não adianta nada eu ter nem a padronização que está acima e nem a análise de dados que está abaixo se eu não tiver conhecimento técnico para entender. E por conta disso, a universidade e a academia como um todo presta um serviço indispensável à indústria para fazer esse desenvolvimento da mão de obra qualificada e do conhecimento técnico em si. Só juntando esses três, padronização, conhecimento técnico, análise de dados, eu consigo melhorar a performance de processo, consigo melhorar a performance de produto e ainda fazer tudo isso de forma sustentável, seja de questão ambiental, seja social e econômica. Aí. Então, todas essas ferramentas de indústria 4.0 vêm para ajudar nesses fatores. Agora eu tenho que fazer uma escolha aqui, né? Eu tenho 9 tópicos principais que eu certamente não teria tempo de abordar todos. Então eu vou escolher 3, não que eles sejam mais importantes, mas que eles são mais ligados à minha experiência. Eu sei falar um pouquinho melhor sobre esses 3, que são robótica avançada, simulação, Big Data e Analytics. E esses 3 pontos são bastante relevantes para o desenvolvimento de aço na engenharia. Tá? Então, eu vou trazer um exemplo muito breve, muito simples, só para que a gente tenha alguma referência de cada um desses 3. De robótica avançada, eu vou trazer o exemplo prático, real, de robótica avançada em forno elétrico a arco para produção de aço. Eu trouxe aqui uma solução comercial da Amor, que é chamada de Zero Man Around. O primeiro foco desse ponto é tirar o homem de perto da operação do forno elétrico a arco, porque tem muito barulho, a temperatura é alta e tem risco de reação química, ou seja, tem risco de acidente, inclusive de acidente fatal. Então a ideia é tirar todas as operações que eram feitas pelo homem aqui e tornar isso tudo robotizado e o homem passa a controlar tudo isso remotamente dentro de uma cabine bem isolada, protegida, inclusive com ar-condicionado, né, agradável climaticamente. Né? Então, são um conjunto de robôs que fazem todas as operações da porta, operações de amostragem que eram feitas manualmente até muito pouco tempo atrás, preparação de canal e vazamento, monitoramento de tudo que está acontecendo, amostragem pelo lado de trás, se for necessário, e até abertura forçada caso o canal não abra automaticamente como é previsto. Tem uma porcentagem aí que eu preciso de uma abertura forçada desse canal. Então, existe já todo um pacote de solução, e esse é só um exemplo que faça isso. A mesma coisa para refratários de lingotamento contínuo, a mesma coisa para panela siderúrgica. Ou seja, se eu pegar cada equipamento, hoje eu já tenho uma série de soluções robóticas que, por um lado, trazem a segurança e o conforto operacional para o operador. Então, eu abordo aquele ponto de segurança, mas, por outro lado, também trazem a reprodutibilidade e repetitividade. Então, eu passo a ter uma operação que é mais consistente, ela está menos sujeita a erro humano e está menos sujeita à variação entre operadores, a variação entre um dia e outro do operador. E com isso, os dados que eu obtenho também são mais confiáveis e mais reprodutivos. Eu posso ter mais avanço de processo, parametrizando melhor ainda esses robôs. Já que eu falei de parametrizar esses robôs e de entender como é que essa fábrica roda, o segundo ponto que eu queria trazer como ferramenta de indústria 4.0 é a simulação complexa, que são os chamados digital twins. Ou seja, eu posso chegar até num nível de ter toda uma operação industrial real rodando e ter ela 100% simulada digitalmente,
para que eu possa entender e principalmente prever o que vai acontecer na minha próxima semana, ou se eu fizer uma mudança de programação, ou se eu for testar um desenvolvimento novo, se eu for testar uma mudança de parâmetro de processo, eu reproduzo isso antes de forma digital e depois eu testo na realidade, né? E o que acaba acontecendo? Eu posso começar isso com um modelo descritivo de um equipamento, e aí posso falar em diagnóstico, posso fazer em predição e posso falar em prescrição. Conforme eu vou subindo aqui, ou quando eu saio de equipamento para uma linha de produção, para uma planta, até para uma fábrica completa e para a unidade toda de negócios, eu vou aumentando a complexidade desses modelos. Mais uma vez, a pesquisa e desenvolvimento de aços na engenharia voltado desde o fundamento, né, os fenômenos de transporte, transferência de calor, princípios de solidificação, até as respostas mais avançadas que eu posso ter de microeletrônica, de sensoriamento e tudo mais. Toda essa gama de pesquisa e desenvolvimento está coberta e está demandada no desenvolvimento de aços para a engenharia. Finalmente, vamos chegar no ponto que eu mais gosto, que é o Big Data e Analytics, né? O que é isso? Isso pode ser a base até para a inteligência artificial de uso. Eu tenho um exemplo aqui da BrainCube, que é um sistema que a Gerdau Aços Especiais Brasil usa. Aqui é só uma referência da própria BrainCube, da fornecedora do software, e que consegue até 300% de ganho em substituição de materiais, 16% de produtividade e 32% em estabilidade entre os acertos da previsão com Big Data. O que basicamente eu consigo fazer com isso? E aí eu vou começar a comparar, eu como sou um engenheiro de processos metalúrgico, engenheiro de aciaria há mais de 20 anos, eu vou comparar o que eu fazia no passado com o que eu consigo fazer agora com esse tipo de ferramenta, né? O que eu estou mostrando aqui é uma análise de um parâmetro de processo que me deu um resultado otimizado para uma faixa estreita, então eu transformo isso em dizer assim, olha, o meu parâmetro que eu tenho que trabalhar não é mais essa avenida toda, mas é um parâmetro um pouco mais restrito. Isso foi o que eu sempre fiz na minha carreira como engenheiro e sempre analisei. Hoje eu tenho uma ferramenta que, ao invés de eu ter que ficar pegando informação de diferentes sistemas, está tudo consolidado nessa ferramenta, eu consigo ver isso. Mas parece que é pouco, né? Então, primeira coisa, o que eu consigo mudar da abordagem tradicional para a abordagem 4.0? Eu consigo enriquecer os dados com contexto. Só parâmetro não é mais suficiente, é o parâmetro no dia, no clima, no turno. Cada parâmetro que eu tenho tem uma série de outras informações penduradas. Eu protejo bem esses dados, eu tenho ele disponível instantaneamente, e aí eu gasto tempo analisando os dados e não procurando o dado. Eu vejo o desempenho instantaneamente, de preferência em qualquer lugar, no celular eu já tenho isso. Avalio a eficiência dos padrões, então eu crio indicadores relevantes que são continuamente atualizados. Eu analiso o potencial de melhoria, né? Eu crio novas metas com fatos e dados, não só com coragem, né? Falo assim, nesse ano vamos reduzir tanto. Não, eu tenho fatos e dados que demonstram que eu consigo chegar nessa performance. Faço progresso por meio de colaboração, todo mundo enxergando os dados, não vai ter só a visão do engenheiro iluminado ali, que analisa esses processos, mas inclusive de todo mundo que está na operação no dia a dia. Quanto mais transparente os dados forem para eles, mais insights a gente tem do chão de fábrica e de parceiros de desenvolvimento. Pense de maneira diferente, ou pelo menos pense, não vá só tocando a vida. Inove por meio de análise. Inovação vem de fatos e dados, não vem só de sonhos. Claro que o sonho é a base da inovação, mas para eu atingir esse sonho, eu preciso de fatos e dados, eu preciso subir o degrau da inovação. Não vou ter um insight mirabolante em desenvolvimento de materiais se eu não tiver o passo a passo de entender isso aí. Identifique configurações ideais. No meio de uma produção de milhares de toneladas, você já fez algumas toneladas que são excelentes, sem dúvida. Você só precisa achar
quando você fez ela e como você fez. Com toda essa parametrização o tempo todo, começa a ficar possível identificar qual é a melhor combinação de parâmetros que eu tenho. E aí, minerando esses dados, eu consigo encontrar as soluções otimizadas. Trazendo para uma abordagem até pensando em cabeça de engenheiro, em fatos e dados, e Seis Sigma e análise estatística. Eu, quando fiz os meus cursos de Seis Sigma, aí para a implementação em materiais, a gente falava sempre da distribuição normal, e sempre ali olhando um parâmetro mais relevante ou um resultado. O que muda dessa abordagem tradicional para a abordagem 4.0 é que, assim, antes eu olhava um parâmetro ali com sua distribuição estatística, agora eu olho N parâmetros e ainda como eles variam ao longo do tempo. Então, esse poder do Big Data, esse poder da computação, não me traz nenhuma inovação no que fazer, mas me traz uma organização e uma captação de informações que é sem precedente. E, a partir daí, todos os meus modelos que têm que partir lá do fundamento e do entendimento dos fenômenos, eles começam a ser suportados por mais dados e eu começo a convergir modelos mais rapidamente. Tá? Fora o fato de eu poder controlar as coisas online. Né? Isso aqui é um exemplo bem bobo, mas assim, se eu tiver uma especificação aqui de onde eu coloco uma caixa para fazer um empilhamento, essa primeira caixa está dentro do parâmetro, eu tenho o meu parâmetro para pôr a segunda, continua dentro, está um pouquinho torta, mas está dentro. A terceira está dentro ainda do parâmetro, e todas as caixas estão dentro do parâmetro. Acredito eu que essa pilha pararia de pé, tudo numa boa. Vou fazer outra pilha com a mesma especificação de parâmetro. Então, a primeira já saiu bem no cantinho ali, mas está dentro da faixa, então está dentro. Vou pôr mais uma dentro da faixa. Essa também está dentro da faixa e essa ainda está dentro da faixa, ou seja, eu estou com todas as minhas caixas dentro da minha faixa de parâmetro de empilhar caixa, mas eu aposto que essa pilha não para de pé. Da mesma forma, quando eu tenho centenas ou até milhares de parâmetros de processo, eu posso ter todos eles dentro da faixa, mas com uns mais para perto da mínima, outros mais para perto da máxima, eu ter resultados desastrosos na hora que eu empilho tudo. O que muda da abordagem tradicional, que tinha uma boa parametrização para todos os parâmetros, para uma abordagem 4.0. A abordagem 4.0 permite a correção e avaliação em tempo real de tudo isso. Ou seja, coloquei minha primeira caixa, tá ok. Coloquei minha segunda caixa, opa, essa aí ficou no cantinho da especificação. A minha próxima especificação não é mais todo o range que eu tinha. Sendo que eu já tive uma caixa mais ou menos fora, eu reduzo o meu alvo de especificação do próximo parâmetro. Aí eu boto a caixa dentro, mantenho reduzido, boto a outra caixa e aí sim eu consigo ter o meu material dentro de processo. Talvez, se eu não fizesse essa mudança na especificação, eu podia ter de novo aquele resultado catastrófico. Né? E dessa forma, eu vou transformando dados em informação, informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. Na verdade, eu vou transformando o que inicialmente parece um monte de coisa que os sensores ficam medindo loucamente em centésimos de segundo, eu começo a organizar a informação, eu crio conhecimentos até que eu possa ter uma ideia e achar o caminho que é para fazer isso. Então, toda a parte de automação certamente pode trazer dados, pode trazer informação, talvez traga até conhecimento de se organizar. Criar sabedoria, pelo menos até agora, ainda não é possível sem o homem e sem o conhecimento dos fundamentos e sem a pesquisa e desenvolvimento que tem por trás desse tipo de coisa. E qual que é o problema dos processos atuais? Hoje, os controles focam em olhar o que sai fora do parâmetro. Então, eu olhei, está fora, eu vou começar a olhar esses pontos aqui. A ciência de dados começa a olhar não o que está fora do parâmetro, mas o que está diferente do normal, ou o que está anormal. Como eu tenho muito mais medição, eu falo assim, opa, isso aqui está normal, isso aqui também está um pouco fora do que costuma ser,
isso aqui está um pouco fora do que costuma ser o meu normal. Eu deixo de procurar o que está fora do especificado, porque eu espero que tudo esteja dentro do especificado, e começo a olhar o que está diferente do que é o padrão mesmo dentro da especificação. E, além disso, eu começo a fazer uma abordagem multivariável, eu começo a olhar vários parâmetros. Eu não consigo saber quais são esses parâmetros relevantes se eu não tiver lá atrás o meu conhecimento de materiais e o meu conhecimento de processo para eu poder estruturar isso de uma forma. Só estatística pode até dar algum dia depois que eu fizer várias vezes errado. Quando eu tenho modelos preditivos que partem de fundamentos, eu tenho resultados muito mais rápidos. E aí eu consigo parametrizar todos os meus sensores e aí criar até uma rede de inteligência artificial que começa a me indicar aonde tem os pontos de risco, combinar análises multivariáveis e me dizer, olha, esse lote de produção aqui tem mais risco de dar problema do que aquele outro que eu tinha. E aí começa a ter aquela preocupação, mas e aquele operador antigo? E aquele cara que conhece mesmo? E tudo mais. O que tem se observado, experiência confirmada nas primeiras unidades industriais que têm tido parametrizações desse tipo, é que, assim, os operadores que já eram os melhores operadores, que já eram os mais antigos, já eram mais experientes, eles ficam melhores ainda quando começam a adotar essas soluções das ferramentas. Porque, de novo, criar a sabedoria ainda não é uma coisa que veio na Revolução 4.0, que está na indústria 4.0. 4.0 está trazendo dados, está trazendo informações, está criando conhecimento, mas como aplicar isso, como transformar isso no produto melhor, como transformar isso em performance, ainda depende do homem e principalmente daquele que tem conhecimento. Inclusive, aquele conhecimento de regra de dedão, como é chamado, né, do conhecimento prático, empírico do dia a dia, de cálculos simplificados, de percepções de sons, de cheiros, de luzes, de percepções táteis. Na verdade, todos esses sensores tentam trazer isso para uma metodologia, uma organização para fazer esse desenvolvimento de aço. Último ponto que eu vou falar, a gente não pode falar de tudo isso sem falar de sustentabilidade, especialmente em desenvolvimento de aço, que é um tópico que está sendo extremamente abordado recentemente e, diria eu, nesse ano tem sido mais abordado do que o normal. Todas as empresas estão buscando o ciclo de vida do aço e economia circular. Eu trouxe aqui o modelo da Gerdau, porque é a empresa que eu trabalho, mas o que é importante? Importante, uma boa gestão de matérias-primas, e dentro dessas matérias-primas eu tenho os minérios, eu tenho o carvão, eu tenho sucata, eu tenho energia, para eu produzir o aço sabendo bem qual é essa aplicação, então isso está intimamente ligado ao desenvolvimento, e tanto na produção quanto no reaproveitamento desse aço, que vai voltar algum dia como sucata, eu procuro reduzir e reciclar o consumo de matérias-primas, melhorar a minha eficiência energética, buscar energia de fontes renováveis, né, e recuperar todo esse material no seu fim de vida. Então, o aço é um dos materiais mais fáceis de ser reciclado, mais reciclados no mundo e, historicamente, dos materiais mais reciclados. Além de tudo, eu preciso me preocupar com a remanufatura, que é o aproveitamento ou reaproveitamento de coprodutos que eu tenho aqui. Então, na produção de aço, eu gero gases, eu gero fumos, eu gero escória, eu gero calor, e tudo isso pode ser reaproveitado dentro do processo industrial ou remanufaturado para outras aplicações, como, por exemplo, o uso de escória siderúrgica para a produção de concreto, de asfalto e de fertilizantes, inclusive. Então, tem várias aplicações desses materiais e isso passa também
e tem que estar dentro do escopo de desenvolvimento de aço na engenharia, porque esses coprodutos, eles são, além de tudo, uma fonte de receita e uma fonte de girar a economia, que a economia é essa que também consome aço, né? Então, é um círculo virtuoso aí que vai se autoalimentando no ciclo de vida. E o aço é 100% reciclável em um ciclo sem fim. 100% da produção via forno elétrico a arco pode ser feito com sucata e pelo menos 30% pode se utilizar na produção de aço em usina integrado. Né? O aço de alto valor agregado pode ser produzido com qualquer tipo de sucata, não tem limitação, então sucatas de baixo valor agregado podem ser utilizadas para fazer aço, e um ponto que eu já tinha falado, mais de 75% dos aços que são produzidos hoje não existiam há 20 anos atrás. Então, não só o material se recicla, mas a indústria e o desenvolvimento de aços de engenharia se recicla continuamente. Falando de fontes limpas de energia, que esse é o tópico mais quente do momento em questão ambiental. Várias iniciativas começaram nesse ano a ter os seus primeiros resultados industriais e seu planejamento mais avançado na minimização de geração de gases de efeito estufa, principalmente a chamada siderurgia sem carbono. Então, não podia falar de desenvolvimento de aço sem falar de siderurgia sem geração de CO2. Né? Então, começou na Austrália, com um plano governamental feito por um instituto. Tem uma iniciativa muito grande na Suécia, o processo Hybrid, que é de produção de aço livre de combustíveis fósseis. Na Alemanha, a gente tem a implantação da ThyssenKrupp de forno, de alto forno, usando hidrogênio, e Vale, Combustível e Mitsui também pesquisam baixa emissão de CO2 na produção de aço, seja por melhoria de eficiência, seja por eliminação do uso de combustíveis fósseis. Né? E qual que é a tecnologia que está mais em voga ou está sendo mais comentada? Está sendo a utilização de redução direta com hidrogênio. Né? Existe um processo, alguns processos, na verdade, eu trouxe o Midrex aqui como exemplo, que já há alguns anos consegue usar hidrogênio. O que muda agora é, além de eu me preocupar da onde vem como usar esse hidrogênio, eu me preocupo também de onde vem esse hidrogênio. Ou seja, eu quero um hidrogênio limpo, eu quero fazer uma siderurgia sem combustível fóssil, mas que eu use o hidrogênio que eu estou usando para fazer a redução do minério nessa siderurgia, seja um hidrogênio que venha normalmente de uma eletrólise. E uma eletrólise feita com energias de fontes limpas. E é aí que entrou o projeto do governo da Austrália, que mostra claramente redução direta com o uso de hidrogênio, que produz água, né? Com muito pouco CO2, ordens de grandeza menor do que a siderurgia a carvão, e esse hidrogênio utilizado como gás redutor, ele vem a partir de eletrólise de água, que inclusive pode ser recirculada, e essa eletrólise é feita com fontes de energia renováveis, como, por exemplo, energia eólica ou energia solar. E a proposta do governo da Austrália é a Austrália se tornar um exportador de unidades de ferro reduzido, seja em ferro de redução direto, seja em tarugo, seja em placa, né, ainda a desenvolver, mas de um aço de baixa emissão de carbono. Né? Essa é a solução pensada para a Austrália, mesmo que não vá ter todo esse consumo, que se torne um exportador desse tipo de aço, porque a Austrália tem muito minério de ferro, assim como o Brasil. Né? Então, sigamos o exemplo. Né? A mesma solução para a Suécia é muito parecida a estrutura: eletricidade de fonte renovável, geração de hidrogênio limpo, redução direta para ferro esponja, ou ferro de redução direta para ser carregado em alto forno, em forno elétrico. Esse forno elétrico também é alimentado por fontes renováveis, e aí eu produzi o aço limpo. Tá?
Então, a aposta de futuro para a produção desse aço verde sustentável está na redução direta de minério de ferro, utilizando hidrogênio, ao invés de usar carbono, na forma de carvão, e aí fusão desse ferro esponja, o DRI, né, junto com sucata reciclada, em um forno elétrico a arco, e aí esse forno elétrico a arco também vai ter energia elétrica vindo de fontes renováveis, sejam elas hidrelétricas, eólicas, solares, geotérmicas, entre algumas outras opções, né? Além da alimentação do forno elétrico, eu preciso de energia para a produção desse hidrogênio por eletrólise de água. E essa mesma energia renovável é que tem que ser utilizada para ter o carimbo ali do hidrogênio limpo, essa energia limpa a partir de hidrogênio. Muito bem. Chegando para as minhas considerações finais sobre desenvolvimento de aço na engenharia, a gente viu basicamente 4 grandes blocos de assunto. Primeiro, aquelas 4 palavras da engenharia: aplicação, se eu não aplicar não é engenharia; método, se eu não tiver método não é engenharia; recurso, ou seja, se eu não me preocupar com os recursos, eu não estou falando de uma solução de engenharia; e se não traz um benefício para a humanidade como um todo, eu também não estou falando de engenharia. Existe excesso de capacidade mundial de aço, de produção de aço no mundo. Então, daqui para frente, o que vai se desenvolver e o que vai sobreviver aos cortes de produção que talvez aconteçam nos próximos anos são aços de maior qualidade, aços de menor impacto ambiental e aços produzidos de forma mais eficiente. E o desenvolvimento de aços na engenharia é cada vez mais rápido, é muito rápido e está ficando cada vez mais rápido com as ferramentas que se tem, tanto da pesquisa fundamental quanto da produção industrial. Qualidade premium de aço está no sentido de limpeza e qualidade superficial. Performance é o que os clientes demandam, não é só conformidade com as especificações. O cliente não quer mais saber da especificação dele, quer saber da performance do material, e é isso que faz o cliente e a cadeia perceberem valor. E as soluções inovadoras têm que obrigatoriamente passar por um desenvolvimento técnico-científico, e daí a importância de se ter redes de pesquisa e desenvolvimento na área de materiais para fazer o desenvolvimento de aço. Também. Ferramentas de indústria 4.0 auxiliam no entendimento, monitoramento e na intervenção, correção online dos parâmetros. Principais coisas que a gente já observa: robotização, modelos matemáticos. Não adianta eu ter um modelo matemático maravilhoso se eu não tenho o entendimento do fenômeno básico que eu estou tentando modelar. Big Data e Analytics, correções e retroalimentação durante a produção. Tornar as decisões que podiam já ser boas, melhores ainda e, mais do que isso, mais rápida, errando menos. Produção tem que ser sustentável e responsável. Isso leva em conta o ciclo de vida, economia circular, geração de coprodutos, né, o gerenciamento desses coprodutos e siderurgia de baixas emissões de gases de efeito estufa. Eu diria que é a bola da vez no desenvolvimento de questões de aço verde, de siderurgia sustentável, que é a produção de aço usando hidrogênio limpo, né? Não é qualquer hidrogênio, hidrogênio limpo como gás redutor. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Agradeço a atenção. Ficam aqui os meus contatos. Muito obrigado.